Chovia sem parar lá fora. Sam empurrou o prato que acabará de preparar com a mão. Ele derramou o molho sobre o prato e convidou os convidados a experimentarem este delicioso buquê de sabores. Sam trabalha como chefe. É muito difícil conseguir um encontro com ele. Para sentir o sabor da ambrosia que ele preparou, o jovem casal reservou mesa há um mês. O jovem casal experimentou imediatamente o prato mais maravilhoso e, depois de colocar um pedaço na boca, começou a mastigar lentamente, sem querer perder as notas gustativas. Depois de provar o prato, o homem disse que o sabor era simplesmente incrível e indescritível, e sua namorada estava pronta para comer todo o resto, sem deixar um único pedaço. Sam entendeu perfeitamente do que ele era capaz e não foi a primeira vez que ouviu tais críticas. Portanto, sem mudar sua expressão facial, agradeceu com calma pelas palavras agradáveis. 30 minutos depois, o casal terminou o jantar e começou a sair lentamente do estabelecimento, discutindo calmamente o ambiente agradável e o maravilhoso prato preparado pelo chefe. Sam ficou muito feliz, mas não porque conseguiu surpreender agradavelmente o cliente, mas porque eles já estavam saindo e ele não teria mais que fingir ser um garçom bem-humorado e receptivo. Assim que o jovem casal saiu do estabelecimento, as luzes do prédio se apagaram. Os problemas nunca paravam de assombrar Sam. Assim que ele se livrava de um problema chato, outro aparecia imediatamente. De repente, ao lado dele, ouviu o barulho baixo de um objeto de madeira sobre a mesa. Ele se virou e viu uma caixa no balcão do bar, mas a questão de como e de onde ela veio de lá permaneceu em aberto, assim como a questão de por que a luz se apagou. Sam olhou ao redor, mas não havia estranhos na sala, e ele caminhou lentamente até a caixa e pegou-a nas mãos. Foi selado com um selo extraordinário no qual estava representado um olho fechado. Sam olhou atentamente para ele. Quanto mais olhava para ele, mais o selo emitia um brilho. Em um instante, o olho se abriu e arrepios percorreram imediatamente o corpo de Sam. Sam ficou assustado e um feixe de luz azul direcionado diretamente começou a emanar de seu olho. Em poucos segundos, Sam percebeu que isso não poderia estar realmente acontecendo, e que algo incrível estava acontecendo com ele. Então ele simplesmente soltou a caixa e ela caiu de volta no balcão do bar. Antes de pousar, a caixa parou lentamente de emitir luz, e não havia mais ninguém na sala. A luz consumiu Sam e ele começou a aparecer em um lugar completamente novo. Ele olhou em volta perplexo, mas tudo que o rodeava era uma luz azul brilhante. Por um segundo Sam pensou que poderia ser um sonho. Porém, a voz de um jovem logo atrás deixou claro que tudo estava acontecendo como na realidade. Sam se virou e viu um casal de jovens completamente inofensivos que já havia se aproximado dele. Sam imediatamente perguntou quem eles eram e onde estavam, ao que o jovem se apresentou a ele como Mason, e o nome da garota era Melanie, mas eles também não entendiam onde estavam, mas esse lugar era escuro e frio, inspirando medo nos jovens. Temendo um ataque inesperado, Sam pegou cuidadosamente uma faca de mesa, que manteve nas costas para fins de autodefesa. Nesse momento, vários outros jovens se aproximaram dele, que, assim como ele, estavam claramente confusos. Sam imediatamente perguntou como chegaram aqui, para entender o que exatamente aconteceu com ele. Um por um, os estranhos começaram a dizer que haviam sido arrastados até aqui por uma marca em forma de olho. Tudo ao redor estava cercado por uma fumaça espessa e, de repente, uma voz masculina calma e áspera foi ouvida atrás deles, dizendo que agora tudo estava esclarecido. Um dos presentes, chamado Steve, rapidamente se virou e perguntou com raiva o que diabos estava acontecendo aqui. Um homem vestido com um terno preto elegante sibilou baixinho como uma cobra e pediu a todos que se acalmassem. Hoje é uma virada em suas vidas, eles deveriam se sentir com sorte. Cada um deles recebeu hoje um pacote, o que significa que tem uma nova identidade. Sam não entendeu imediatamente do que o misterioso estranho estava falando e perguntou o que ele queria dizer. O estranho olhou para Sam e disse que sua identidade agora se chamava Carteiro Infinito. Houve um silêncio inexplicável entre todos, coberto de um leve medo. O estranho de terno explicou que agora, eles entrarão periodicamente no espaço infinito para completar missões, poderão sair daqui com uma boa recompensa caso completem as missões. Um dos rapazes ficou seriamente interessado na recompensa proposta e esclareceu qual era a recompensa. O principal é que era dinheiro. O estranho ainda explicou misteriosamente que acha muito pequeno, as recompensas serão muito mais sérias. O estranho levantou a mão, da qual um brilho azul começou a aparecer rapidamente, após o qual um lingote de ouro apareceu flutuando no fogo. Ele explicou que o custo deste tijolo era de $300.000, e para obtê-lo seria necessário completar apenas uma tarefa de correio. O cara simplesmente sorriu, sua alegria não tinha limites.
mas os outros entenderam que esse dinheiro geralmente não é pago a carteiros comuns. O estranho virou-se bruscamente e o lingote desapareceu. Ele avisou ameaçadoramente que se a tarefa postal não fosse concluída, algo terrível poderia acontecer com eles. Melanie perguntou com grande interesse o que poderia acontecer com eles. Após uma breve pausa, o estranho virou-se bruscamente novamente, com os olhos brilhando, disse que a morte os esperava. A notícia não agradou mais aos presentes e o entusiasmo por ganhar dinheiro começou a desaparecer gradativamente. O estranho, sem se virar, desejou-lhes boa sorte e desapareceu no nevoeiro. E assim que desapareceu, a fumaça ao redor deles começou a se dissipar. Sam imediatamente perguntou aos outros se isso significava que sua missão já havia começado. Alguns segundos depois, não havia fumaça ao redor deles. A lua vermelha brilhava no céu e todos estavam parados no meio da campina. Não havia ninguém por perto exceto eles, e o medo começou a tomar conta de todos os presentes. Um dos rapazes tomou a iniciativa e, sem acreditar no que estava acontecendo, disse que era tudo apenas um holograma e muito provavelmente alguém decidiu fazer um pouco piada. Imediatamente uma enorme silhueta escura apareceu atrás dele. Aqueles ao seu redor ficaram muito assustados e tentaram avisá-lo. O cara, não confiando na reação dos outros, disse com segurança que não tinha medo, porque isso não era real e não adiantava tentar testar seus nervos. Ele disse que era apenas um holograma, mas um líquido viscoso e pegajoso começou a pingar em sua cabeça. Ele imediatamente tocou a cabeça com a mão, e o líquido era claramente real. Não parecia um holograma. Ele virou a cabeça lentamente. Com horror nos olhos, ele sussurrou apenas uma palavra: socorro. No entanto, ninguém ouviu suas palavras antes que metade de sua cabeça fosse arrancada. Uma garota chamada Emma não conseguia acreditar no que via. Uma delas tinha acabado de ter metade da cabeça arrancada, e isso significava apenas uma coisa: tudo o que estava acontecendo com elas era bastante real. No chão iluminado pela lua sangrenta, gritos de socorro começaram a soar alto. O urso era incrivelmente enorme. Seus olhos brilhavam vermelhos, ele ansiava por carne e sangue humanos e era completamente diferente de um urso comum da floresta. Eles começaram a fugir em grande velocidade em direção desconhecida, mas um deles, que estava ansioso para ganhar dinheiro, tropeçou e caiu. Ninguém parou e não ia ajudá-lo. Ele se virou, olhou para o urso e o horror em seus olhos era simplesmente enorme. A princípio ele tentou parar o urso com palavras. Mas quando o urso já estava muito perto, o cara percebeu que não tinha escolha a não ser gritar e pedir socorro. Em um instante, os gritos pararam e ficou imediatamente claro para todos que agora restavam apenas os quatro. Eles já haviam corrido bastante para dentro da floresta e pararam para descansar um pouco. Tudo o que havia acontecido ainda os mantinha em suspense. Depois de caminhar pela floresta por vários minutos, eles encontraram uma montanha íngreme. Sam era um excelente cozinheiro há muitos anos e estava acostumado a confiar no nariz. Ficou confuso com o cheiro estranho. Sem pensar muito, ele começou a subir na árvore. Eles pensaram que Sam estava tentando se esconder em uma árvore, e Emma, sem pensar muito, começou a implorar para que ele a levasse com ele e não fosse egoísta. Sam ordenou que ela calasse a boca e esperasse por ele em silêncio, enquanto ele atingia a altura desejada e examinava a área. Ele subiu na árvore para não se esconder do urso, pensou que poderia ver gente em algum lugar próximo, e quando viu uma luz próxima percebeu imediatamente que tinha razão. Poderia ver caçadores ou uma aldeia localizada ali, mas eles precisavam urgentemente de um lugar para se esconder. Melanie disse que os ursos não ousariam atacar as casas, então tiveram que chegar lá rapidamente. Sem pensar muito, começaram a escalar a montanha. Quando já estavam altos o suficiente, Emma de repente agarrou a mão de Melanie. Então ela a jogou abruptamente da encosta. Ela voou, emitindo gritos altos. Mason começou a gritar com Emma. Por que ela fez isso? Emma disse com um sorriso no rosto que ela não fez nada. Melanie apenas perdeu o controle. Mason disse que não era cego e sem pensar por muito tempo desceu a ladeira correndo atrás de Melanie. Emma achou que ele era apenas um idiota e sugeriu que Sam seguisse em frente, porque esses dois seriam capazes de desviar a atenção do urso para si mesmos, e isso claramente funcionaria em suas mãos. Emma olhou para ele como uma raposa astuta e estava completamente confiante de que havia feito a coisa certa. No entanto, Sam não concordou com ela. Com um leve movimento do pé, ele jogou Emma para longe e ela rolou encosta abaixo. Ela caiu com grande velocidade ao lado de Mason e Melanie. Sam achou que seria melhor assim. Em vez de uma vadia egoísta e intrigante, ele preferia ir com um idiota que arriscaria sua vida para salvar outros. Emma claramente não contava com uma reviravolta tão desfavorável.
Depois de algum tempo, Mason e Melanie estavam quase no topo da montanha. Uma mão agarrou Melanie por cima e puxou-a para cima. Mason não entendeu imediatamente o que havia acontecido e para onde Melanie tinha ido. Porém, tendo subido um pouco mais alto, o cara se acalmou. Melanie simplesmente ajudou Sam a subir, e já estava estendendo a mão para Mason. Em um minuto eles estavam todos no topo, e Sam disse que eles tinham que ir rápido, ou o urso iria alcançá-los rapidamente. Porém, Emma ainda estava subindo a encosta. Ela começou a gritar e pedir que esperassem por ela. Por trás, algo começou a se aproximar dela rapidamente. Gotas de suor começaram a aparecer em seu rosto e ela parou de gritar, pois era claramente desnecessário em tal situação. Uma mão humana começou a emergir do mato. Emma imediatamente estendeu a mão na esperança de que, não importa quem estivesse ali, essa fosse a pessoa que poderia ajudá-la. Ela agarrou a mão dela, mas algo imediatamente a confundiu. A mão estava completamente fria. Um segundo depois ela percebeu qual era o problema quando puxou o braço decepado para fora do arbusto. Emma caiu no chão e gritou de medo. Na frente dela estava um homem que estendeu a mão decepada para ela. Lágrimas rolaram por seu rosto e apenas o reflexo de um homem com um machado permaneceu em seus olhos. Sam e o casal amoroso continuaram caminhando. Melanie sugeriu que descansassem um pouco, mas Sam disse que isso não deveria ser feito. O urso os encontraria rapidamente pelo cheiro. Melanie se perguntou se Emma conseguiria se esconder do urso. No entanto, Sam respondeu calmamente que ela deveria esquecê-lo e segui-lo sem parar se quisessem continuar vivos. Depois de uma hora caminhando pela floresta escura, eles finalmente chegaram à luz, que Sam percebeu, chegando cada vez mais perto de uma casa de madeira solitária. Melanie disse que aqui tem um cheiro muito gostoso. Sam era bom em cheirar, mas esse cheiro ainda o incomodava. Sem pensar muito, Mason e Melanie correram para casa, porque lá poderiam aprender sobre sua primeira tarefa e também poderiam comer. Por precaução, Sam pegou uma faca antes de entrar em casa, pois nunca tinha ouvido tanto cheiro de comida antes. Você precisa estar preparado para qualquer coisa. Mason bateu na porta sem parar e pediu para abri-la com urgência e ajudá-los, mas Sam estava mais preocupado com outra coisa. Havia realmente sangue fresco na porta. Um grande caldeirão fervia do outro lado da porta, em que ossos humanos ferviam. Definitivamente havia alguém na casa. Melanie empurrou Mason para o lado e se bateu calmamente. Ela disse que eram estudantes comuns que estavam perdidos na floresta e que precisavam de ajuda. A porta lentamente começou a render e abrir. Uma mão velha e ossuda apareceu imediatamente na porta, estendendo a mão para Melanie. Foi uma senhora idosa que imediatamente pegou Melanie pela mão e a convidou a entrar. Melanie perguntou sem entender como sua avó conseguia viver sozinha na floresta, em uma casa solitária. A avó disse que não morava sozinha, pois não teria condições de aguentar de jeito nenhum. O filho saiu, mas voltaria muito em breve. Então ela convidou os convidados para a mesa. Sentaram-se à mesa, e a avó disse que faria uma cama para eles no chão, e amanhã o filho os levaria morro abaixo para que pudessem entrar no assentamento. Mason e Melanie ficaram felizes com o desenrolar dos acontecimentos, porque agora definitivamente não estavam ameaçados pelo urso e, embora não estivessem em condições confortáveis, estavam seguros. Enquanto isso, a vovó disse que eles poderiam ficar em casa enquanto ela lhes trazia o jantar. Sam ficou observando a avó enquanto ela mexia o ensopado no caldeirão. Poucos minutos depois, a vovó já havia posto a mesa e Mason e Melanie começaram a jantar rapidamente, elogiando a sopa da vovó. Também havia um prato na frente de Sam, mas ele não começou a comer. Nunca tinha ouvido aquele cheiro antes e não tinha pressa em comê-lo. Por educação, ele disse que não estava com fome. Então a avó trouxe-lhe uma caneca de água e ofereceu-lhe um pouco de bebida. Assim que ela se aproximou da mesa, Sam a fez tropeçar. Isso fez com que ela caísse e derramasse a água que trouxe. Sam, aproveitando-se, agarrou-a pelo pescoço e ela finalmente se entregou. Melanie imediatamente defendeu a avó, porque ela não caiu de propósito, mas simplesmente tropeçou por causa da idade. De qualquer forma, nenhuma gota caiu sobre ele. Sam colocou a faca fria na garganta dela e disse que imediatamente sentiu algo estranho, porque ela definitivamente colocou algo na comida ou na água. Não foi. Mason, assim como Melanie, também começou a defender a avó e pediu para deixá-la ir. Mas Sam não lhe deu ouvidos e assim que se aproximou deu-lhe um pontapé no estômago. A tensão na sala aumentou ao máximo e Mason foi jogado a vários metros do golpe. Ele voou direto para o caldeirão em que a avó preparava sopa para eles. O caldeirão virou e que surpresa Melanie ficou quando viu. Ossos e carne humana caíram da panela de sopa.
Sam também viu isso e imediatamente percebeu porque o cheiro de comida era completamente desconhecido para ele. De repente, como um raio no céu noturno, vovó começou a se libertar do aperto de ferro de Sam. Sua mão disparou no ar como a garra de uma fera pronta para pegar sua presa. Ela tentou acertá-lo com a mão. Sam, como o espírito da velocidade, respondeu com um movimento instantâneo, perfurando a mão dela com uma faca e dobrando-a com força como um galho seco. Nessa época, minha avó passou por uma transformação incrível. Seu corpo mudou lenta mas inexoravelmente, como se ela tivesse se tornado vítima de uma maldição antiga. Seu braço começou a aumentar de tamanho, ficando coberto por pelos densos, e agulhas afiadas como cristal saltaram de suas articulações, como as lâminas de lanças antigas. Assim que sua mão atingiu o tamanho de um monstro cósmico, a faca voou para fora dela com um brilho sedutor, como uma estrela cadente em uma noite escura, e caiu no chão como um artefato sagrado nesta batalha sombria. Sam olhou com horror para o que estava acontecendo. Sua mente flutuou na escuridão da loucura, porque ele absolutamente não conseguia entender que tipo de animal era tão cruel e implacável. Não era qualquer lobisomem, era um urso gigante, como um maldito monstro nascido dos seus piores pesadelos. Um enorme urso polar com olhos vermelhos que ardiam como o inferno. Seus dentes eram afiados como lâminas e prontos para rasgar a carne em pedaços. Imediatamente após sua terrível transformação, o urso avançou sobre Sam, seu enorme corpo se movendo com a força de um furacão, como uma furiosa tempestade elemental. Ninguém estava preparado para tal pesadelo, e Sam, dentro de sua alma, sentia que todos poderiam ser vítimas desta máquina brutal. O urso polar caminhou em direção a Sam, seus olhos brilhando com o fogo do inferno, e ela estava pronta para acabar com seu oponente na velocidade da luz. Naquele momento, algo inesperado e salvador de vidas aconteceu. Mason, como um herói de uma lenda, de repente veio em auxílio de Sam. Ele afastou o urso de Sam com um golpe forte da cadeira na cabeça do urso, como um bravo cavaleiro protegendo seu aliado. Suas ações salvaram Sam da morte certa. Mason estendeu a mão para Sam, preparando-se para ajudá-lo a se levantar, mas em resposta recebeu um chute forte que o jogou para o lado como um escudo desnecessário. Ele perguntou com raiva o que ele estava fazendo, mas no momento seguinte ele percebeu que esse golpe era a salvação do ataque subsequente do urso. A atenção do urso voltou-se para Mason. Ela ficou muito irritada ao ser atingida na cabeça por uma cadeira. Ela correu para atacar Mason. Porém, Mason foi rápido como um raio e conseguiu pular para o lado, evitando os terríveis golpes que voavam contra ele. Nesse momento, Sam aproveitou o momento e, como uma guerreira destemida, pulou sobre o urso por trás, proferindo palavras que lhe vieram como uma maldição: vá para o inferno. No entanto, a ursa era mais rápida e astuta do que Sam poderia imaginar, e ela se virou e agarrou a faca com os dentes, suas presas brilhando como lâminas mortais. Sam, sentindo uma ameaça mortal, não ficou perplexo por um momento e, reunindo suas últimas forças, tentou arrancar a faca da boca gananciosa do urso. Seus dedos deslizaram sobre os dentes gelados, e parecia que a morte já estava puxando seu abraço frio para ele. A ursa não desistiu sem lutar, balançando a cabeça ferozmente, jogou Sam de lado como uma boneca de brinquedo. Neste momento parece que o mundo inteiro se transformou em um ciclo de dor e horror. Mas Sam é um verdadeiro guerreiro. Ele agarrou a faca a tempo, como um raio na noite, reavivando sua esperança de sobrevivência. Voando sob o urso, Sam fez um movimento decisivo com sua faca e cortou sua cabeça, como um herói de lendas que derrotou um dragão feroz. Sua respiração estava pesada e seu coração batia como um tambor na batalha, mas ele saiu vitorioso dessa batalha mortal, e a cabeça ensanguentada do urso rolou até os pés de Mason, como um troféu nesta saga sangrenta. Sam estendeu a mão para Mason para ajudá-lo a se levantar depois dessa difícil pegada. Apenas uma coisa estava clara: o urso estava morto. Eles já haviam começado a se aproximar da saída, porque num mundo tão em mudança eles não poderiam ficar no mesmo lugar por muito tempo. Mas Melanie pediu-lhes que parassem e olhassem novamente para dentro da casa de madeira. Os caras se viraram e viram um holograma no chão ao lado do corpo ensanguentado do urso. Então eles viram sua primeira tarefa, que era matar o urso mais novo, que é igual à sua mãe, mas muito mais forte. Eles devem matá-lo ou ele os matará. Isso significava que somente matando o velho monstro eles poderiam descobrir sua missão principal. Mason olhou para Sam horrorizado e perguntou-lhe se eles realmente aceitariam esta missão. Melanie naquele momento enfatizou que a missão dizia que este urso era muito mais forte que a ursa que eles tinham acabado de matar, arriscando suas vidas.
Sam olhou para eles e os lembrou que o homem havia dito especificamente que eles aceitariam a missão ou enfrentariam a morte certa. Mason disse que até o velho urso quase os matou. Ele realmente acha que eles conseguirão matar o filho. Eles deveriam tentar e não apenas sentar e esperar para morrer. Eles têm esperança. A velha ursa tentou deixar Sam beber, o que significa que definitivamente não é uma boa bebida. Sam disse que eles não tinham escolha, só podiam lutar pela sobrevivência, após o que colocou a jarra no meio da mesa. Ele pegou a cabeça do urso e pediu que o ajudassem. Depois de trabalhar um pouco, Sam olhou ao redor da casa e enxugou o suor da testa. Tudo estava pronto para a implementação do seu plano insidioso. A jarra estava sobre a mesa, não havia mais sinais de luta e o urso comeu. Melanie e Mason estavam sentados no chão, estavam cansados depois de tudo o que aconteceu com eles, prepararam a casa com tanto empenho, mas Sam ainda não lhes contou qual era seu plano. Agora Sam estava preparando uma sopa com a água que o urso lhe ofereceu. Ele disse que faria o urso beber a sopa que sua mãe havia preparado tão diligentemente para ele. Eles não sabiam se o veneno funcionaria no urso, especialmente porque sua mãe estava morta, ou como ele poderia fazer o urso comer a sopa. Sam imediatamente respondeu que eles não poderiam ficar sem isca. Ele segurava uma faca nas mãos e pediu que imaginassem que eram animais, não ficariam felizes em ver comida e presas em casa. Mason viu uma faca nas mãos de Sam, assustado, perguntou-lhe de que tipo de vítima ele estava falando. Sam olhou para Mason e Melanie e disse-lhes que eles pensaram corretamente, eles seriam as vítimas. O fogo aqueceu bem a caldeira. A sopa não estava menos borbulhante do que antes. Mason e Melanie estavam sentados amarrados ali perto. Sam estava deitado de bruços no chão bem na frente deles. O medo do desamparo diante do perigo os consumia. Além disso, suas mãos atadas ficavam muito dormentes. Melanie bateu na perna de Sam e perguntou quanto tempo ainda teriam de esperar. Mas Sam não respondeu nada de imediato. Melanie perguntou a Mason se estava tudo bem com Sam, pois antes disso, por uma questão de credibilidade, cortaram a perna dele. Sam, sem virar a cabeça, mandou Melanie calar a boca. Ele sabia no que estava se metendo e não adiantava estragar o plano no último minuto. Melanie pediu desculpas e continuou sentada em silêncio e suportando o desconforto. Poucos minutos depois a porta da casa se abriu e um homem grande e careca apareceu na entrada. Sam observou com um olho enquanto o homem entrava na casa. O tamanho do pé dele era aproximadamente 47, que altura ele tinha então? Melanie e Mason tremeram ao ver um homem enorme que andava pela casa sem mais delongas. Chegando perto de Sam, o homem enorme jogou uma mão decepada no chão. Sam examinou-a cuidadosamente e pensou que era a mão de Emma. Aparentemente ela não conseguiria sobreviver sozinha. E a julgar pelo fato de ele ter arrastado a mão dela para dentro de casa, era mais provável que fosse o urso mais jovem. Tudo correu conforme o planejado. O homem despejou a sopa que Sam havia preparado em uma tigela. Então ele bebeu de um só gole. Mason sussurrou baixinho que era hora de agir, ele já havia bebido a sopa. Mas Sam disse que eles deveriam ter mais paciência, porque a velha estava tentando drogá-los, o que significava que o veneno tinha que agir lentamente, como um remédio para dormir. Imediatamente após beber, o corpo do homem começou a tremer. Ele deixou cair o copo da mão, e depois de alguns segundos, incapaz de ficar de pé, ele caiu no chão. Sam ficou na frente do corpo do homem com uma faca nas mãos, enquanto o casal se desembaraçava das mãos amarradas. Mason ficou encantado porque o plano funcionou, porque se eles não tivessem se preparado, esse homem enorme simplesmente os teria feito em pedaços. Mason sentou-se ao lado do homem deitado no chão, tocou sua careca e perguntou a Sam do que ele tinha medo. Esse grandalhão definitivamente não iria acordar. Assim que Mason pronunciou essas palavras, a mão enorme do homem agarrou-o pela garganta. Naquele mesmo momento, Sam passou correndo por eles com uma faca nas mãos e cortou a garganta do homem, fazendo com que o sangue espirrou pela sala. O grandalhão caiu no chão, e Sam estava limpando a faca. Ele calmamente disse que o caldo do caldeirão funcionava muito bem, e mesmo que ele não fizesse nada, esse grandalhão não poderia machucar Mason. Melanie imediatamente perguntou a Sam, agora que eles completaram a tarefa, eles podem retornar ao mundo real. Sam congelou no lugar e disse isso se você pensar bem e se lembrar das palavras do homem de preto. Eles estavam claramente errados. Aquele que mataram não era o urso mais novo. Mason, com um sorriso no rosto, disse que Sam provavelmente estava apenas brincando, mas Sam disse que se esse homem fosse um urso mais jovem, ele já teria se transformado nele há muito tempo, assim como sua mãe fez antes. Eles também não receberam notificação de que a missão foi concluída. Mason caiu de joelhos em desespero.
O plano deles falhou e tudo o que fizeram foi em vão. Sam começou a pensar onde o urso mais novo poderia ser encontrado. Deve haver pelo menos alguma pista, mas a primeira coisa a fazer é revistar o cadáver. Talvez algo útil seja encontrado. Seu olhar imediatamente foi para a faca caída no chão. Ele a pegou e examinou com atenção. A faca tinha 26 centímetros de comprimento, 5 centímetros de largura, pesava pouco mais de 400 gramas. Era uma faca excelente. Sam imediatamente entregou a Melanie e disse que agora ela poderia pelo menos de alguma forma se proteger. Mason nunca caiu em si, ele ainda não conseguia acreditar que eles teriam que matar outro urso gigante. Mas seus pensamentos foram interrompidos pelo rangido da porta. Aqui estava ele. Ficou imediatamente claro quem havia vindo até eles. Sem fazê-lo esperar por muito tempo, o enorme urso avançou sobre eles com fúria enfurecida. Mason só conseguiu gritar de medo. Sam, percebendo o que estava acontecendo, imediatamente correu para o casal e os empurrou para longe do primeiro golpe do urso. Em grande velocidade, o urso bateu na parede da casa, fazendo com que a casa começasse a rachar e tremer. Prédios dilapidados não eram realmente os melhores abrigos. No entanto, é evidente que isto não é o que mais os deve preocupar agora. Um enorme urso marrom de olhos vermelhos rosnou e estava pronto para rasgar todos os presentes com um golpe de pata. Melanie agarrou a faca que lhe foi entregue com as duas mãos e não entendeu como deveriam matar aquele monstro enorme. O urso começou a farejar e seu olhar pousou na faca que Melanie segurava. Ele rugiu e correu diretamente para Melanie. Sam gritou para jogar a faca, provavelmente pertencia à sua mãe. Em um instante, Mason, sem se poupar, correu para Melanie e conseguiu cair para o lado com ela. Ele coçou a cabeça e começou a se levantar, perguntando a Melanie se ela estava bem. Mason olhou para Melanie e ela não conseguiu mais responder nada. O sangue escorria de seu pescoço no chão. Sam estava diante de uma imagem infernal de destruição e morte. Sua amada estava morta e sua alma estava permeada por uma dor terrível, mas ele não pensou nas consequências e acendeu-se como um fogo na escuridão, avançando sobre o urso. O urso, uma fera de força e morte, jogou-o para o lado com um só golpe, como um soldado boneco de brinquedo. Mason voou vários metros para longe e tossiu sangue. Seu corpo foi mutilado, mas seu espírito não foi quebrado. Levantando-se com dificuldade, Mason olhou em volta e viu um urso pairando sobre ele com seu enorme corpanzil, como um monstro vindo de pesadelos. Assim que ele balançou para terminar o que começou, Sam chamou o urso. Ele segurou a cabeça ensanguentada do urso nas mãos como um troféu horrível, pronto para usá-la para seus próprios propósitos sombrios. O urso se virou e começou a rosnar com raiva e tristeza, e Sam, como um mago negro, jogou a cabeça do urso em um caldeirão fervente, como um sacrifício ao diabo. Imediatamente o urso correu em direção ao caldeirão, seu enorme corpo se movendo com a velocidade de um terrível pesadelo, e ele estava pronto para salvar sua mãe a qualquer custo. Enquanto o urso estava ocupado, Sam pegou um machado e disse que não deveriam esperar, mas que era hora de sair daqui. Mason estava fraco e mal conseguia se mover, e Sam, como um herói, ajudou-o a seguir em frente. Mas por causa de Mason, a corrida deles era lenta, e a ideia passou pelos pensamentos sombrios de Sam de que se o urso os alcançasse, Mason se tornaria apenas um peão neste jogo mortal. Chegando à beira da exaustão, Mason parou e Sam, não querendo perder um tempo precioso, insistiu que eles precisavam continuar andando. Mason disse que não conseguiu correr mais e pediu um machado para parar o urso e dar a Sam uma chance de escapar. Sam olhou para Mason confuso porque Mason estava pronto para arriscar sua vida por outra pessoa sem pedir nada em troca. Sam tentou parar Mason, mas ele puxou um machado e ordenou que Sam corresse. Um inferno de metal assolou dentro de Sam, mas ele insistiu que eles poderiam sobreviver. Ele abruptamente pegou Mason nos ombros, como um herói carregando um amigo das profundezas do fogo. Mas Mason disse que dessa forma os dois arriscaram suas vidas. Sam tinha um plano e estava confiante de que eles poderiam escapar. Ele revistou o corpo do homem que mataram e encontrou um mapa com um ponto vermelho que indicava que estavam quase lá. Depois de correr mais uns 200 metros, eles pararam e Sam sentiu que aquele era exatamente o lugar marcado no mapa. Mason imediatamente perguntou por que o urso não os estava perseguindo. Sam respondeu que não conseguia ver, mas podia sentir o cheiro. E assim que olharam para trás, viram um urso furioso correndo em direção a eles com uma velocidade mortal. Embora tenham conseguido se esquivar, o urso atingiu Sam com suas enormes garras, como um animal dos piores pesadelos. Eles ficaram deitados no chão e Sam se contorceu tristemente com uma dor insuportável. O urso, majestoso e feroz, olhou para eles do auge de sua grandeza enquanto Mason tentava levantar Sam.
Mas Sam não se levantou de propósito, ele apalpou o chão e percebeu que aquele era exatamente o local que estava marcado no mapa. Sam, fatalmente, acertou um chute forte na perna machucada de Mason. Mason caiu no chão e Sam colocou o pé em Mason, como um conquistador pronto para falar a palavra final. Sam começou a conversar com o urso, dizendo que Mason matou sua mãe e que o urso estava esperando. Rosnando ameaçadoramente, o urso avançou sobre eles, e Sam chutou Mason e correu para o lado. O urso pousou e o chão começou a rachar sob seu enorme peso, mas ele não percebeu imediatamente que havia caído em uma armadilha preparada com antecedência para ele. Foi nesse momento que o urso caiu no subsolo, como se fugisse de um redemoinho de ataque infernal. Poucos segundos depois, ouviram o forte impacto de sua carcaça em terra firme, e o mundo novamente mergulhou no silêncio, permeado pelo medo e pelo frio da morte. Sam olhou para Mason que estava deitado quase imóvel, pensou que o havia chutado com muita força, mas pelo menos ele ainda estava vivo. Sam começou a se aproximar do buraco para verificar se eles conseguiram matar o urso. Quando ele parou de repente, um holograma apareceu bem na sua frente, informando que eles haviam completado sua missão principal, e agora poderiam retornar ao mundo real, recebendo sua recompensa, mas também, se quisessem, poderiam ficar aqui por mais 10 dias, e voltar à realidade a qualquer momento. O holograma acrescentou que depois que ele voltasse à realidade, ele não deveria se esquecer de abrir o pacote com seus selos pessoais e álbum, mas Sam achou que poderia ganhar algum benefício ficando aqui mais um pouco. Ao olhar para a armadilha, viu a carcaça de um urso, que jazia sobre estacas de madeira afiadas pré-preparadas, e entre eles estava Emma, que haviam deixado na encosta, junto com um homem desconhecido. Eles estavam implorando por ajuda. Ambos estavam sem um braço. Mas agora que a missão principal foi concluída e o urso mais novo foi derrotado e Emma pôde voltar para casa, ela começou a se dissolver lentamente na luz azul. Mas Mason estava preocupado com uma questão: como ela poderia descobrir o propósito da missão se não estivesse com eles? Aparentemente, o propósito da missão pode ser descoberto de diferentes maneiras, e talvez o homem sentado com ela tenha lhe contado sobre isso. Mason puxou a corda com força, enrolou-a em uma árvore e decidiu descer. Alguns segundos depois ele já estava lá embaixo e ficou bem na frente do homem amaciado. Provavelmente o homem enorme que foi morto era um caçador, e ele cortou suas mãos especialmente para atrair o urso mais jovem. Sam não teve pressa em ajudar o homem a se levantar. Em um mundo tão perigoso era difícil confiar em alguém de imediato. Ele perguntou quem ele era e como veio parar aqui. O homem imediatamente disse que era fazendeiro, morava descendo a colina, e se Sam o ajudou, então ele está pronto para pagá-lo. Mas Sam imediatamente jogou fora a mão estendida para ele, disse que era improvável que um simples fazendeiro pudesse pagar muito, especialmente quando estava gravemente ferido, e muito provavelmente morreria no caminho. Sam já havia começado a sair, mas o fazendeiro começou a implorar. Ele disse que o caçador não queria matá-lo, disse que se Sam o trouxesse para a aldeia, ele lhe contaria o segredo. Um holograma apareceu novamente na frente de Sam, informando de que levar o fazendeiro em costa abaixo era uma missão paralela que não precisava ser concluída e que ele poderia retornar à realidade a qualquer momento. Sam ficou interessado, perguntou ao fazendeiro quem era o caçador, e ele gostaria de saber o segredo e até descobrir não levará o fazendeiro a lugar nenhum. O fazendeiro não teve outra escolha e concordou em contar o segredo. Ele disse que Logan e ele eram caçadores. Recentemente houve uma forte seca, as colheitas secaram. E outro dia Logan veio até ele, disse que no morro morava uma família cujos ancestrais eram funcionários. Eles contaram isso a vários outros moradores e todos foram juntos para casa, na esperança de que as pessoas que moravam lá os ajudassem. Mas assim que chegaram ao topo da colina, 2 deles foram comidos por um urso, e apenas ele e Logan conseguiram escapar. Eu queria voltar correndo, mas Logan queria terminar o que começou. Depois disso ele me atacou e cortou minha mão. Logan cavou esse buraco e me usou como isca para matar esse urso, e depois voltar para aquela casa e encontrar a riqueza desta família. O fazendeiro disse que se Sam o ajudar, ele lhe dará dinheiro e também lhe dirá onde fica aquela casa, porque agora que o urso está morto, tudo pertence a ele. Sam ouviu-o com interesse e agora entendeu perfeitamente que ele e o homem enorme que mataram na casa da colina eram ladrões comuns. Mason estendeu a mão para o fazendeiro e disse que só o ajudaria se jurasse que não o estava enganando. O fazendeiro começou a xingar e prometer que estava falando a verdade. Porém, sem ouvir o fazendeiro, Sam tecnicamente o acertou no pescoço. Sam disse que o ladrão desprezível estava exatamente onde deveria estar, mas as garras de urso eram muito boas. Sam pegou sua faca e começou a trabalhar.
Ouviu a voz de Mason lá em cima e disse que estava aqui. Mason recobrou o juízo e ficou incrivelmente feliz por eles estarem vivos e seu inimigo estar morto. Ele olhou para Sam com atenção e não conseguiu entender o que ele estava fazendo ali embaixo. De repente, ele recebeu um golpe da pata de um urso bem na cabeça. Mason, com medo, jogou fora a pata decepada do urso. Ele certamente não esperava ver isso. Sam subiu e perguntou ao assustado Mason se ele precisava de uma pata de urso. Foi nojento e ele disse que certamente não precisava da pata do urso. Enquanto isso, Sam amarrou as patas do urso e estava pronto para pegar a estrada novamente. Mason perguntou como Sam sabia que havia uma armadilha aqui. Sam disse que não sabia disso, só que o caçador que eles mataram marcou este lugar no mapa com um círculo vermelho. E Sam pensou que havia claramente algo valioso aqui, mas havia uma armadilha aqui. Mason sentou-se mais confortavelmente no chão e disse que agora não importa, finalmente acabou, a missão está cumprida. Sim, isso mesmo, Sam disse que não voltará por enquanto e ficará aqui por um tempo. Sam começou a se afastar, acenou para Mason e disse que esperava que da próxima vez não encontrasse um idiota de bom coração como ele. Sam rapidamente ditou seu número e pediu-lhe que ligasse para ele quando Mason voltasse ao mundo real. Um farfalhar baixo foi ouvido atrás de Sam, uma luz azul apareceu e Mason desapareceu. Sam seguiu em frente, e quanto ao boato sobre riqueza, provavelmente foi inventado pela velha para atrair as pessoas para ela e comê-las gradualmente, mas mesmo assim, essa teoria precisaria ser testada por si mesmo. Depois de algum tempo, Sam chegou àquela casa sinistra. Abrindo a porta, a casa rangeu alto novamente. Muito provavelmente esta casa irá desabar num futuro próximo. Sam foi até a cama e pensou que aquele era o único lugar da casa onde poderia esconder alguma coisa. De debaixo da cama ele tirou um baú. Esse é o tesouro de que falavam os ladrões. Quando ele abriu o baú, continha um cobertor e várias pedras brilhantes. Sam levantou o cobertor que estava ali. Como esperava, não havia riqueza nesta colina. De repente, algo aconteceu e sua mão começou a brilhar em azul. E um segundo depois começou a se transformar em uma enorme mão de animal. De repente o holograma apareceu novamente e disse que Sam havia recebido um item especial chamado roupa de urso. Agora ele receberá um álbum de selos sem sair deste mundo. Ele pode colocar qualquer item deste mundo no álbum em forma de selo, para que posteriormente seja de fácil acesso. Mason disse duas palavras para o álbum de selos. Com um suspiro, um grande livro de capa dura apareceu em sua mão. A primeira marca já estava no álbum. Chamava-se Roupa de Urso. Essa marca dobra a força. Dura 15 minutos. Recarrega em 3 horas. Sam olhou para sua mão e a duplicação de força o interessou muito. Ele acenou bruscamente com a mão e a cadeira ao lado dele quebrou em um segundo. Ele quase não fez nenhum esforço, mas o que aconteceria se ele se transformasse completamente em urso? Exatamente, agora ele tem a habilidade de transformar coisas reais em selos. Ele estalou os dedos e a transformação em urso parou imediatamente. Depois disso, ele pegou várias moedas de prata que estavam no baú e estalou os dedos novamente, dizendo a palavra transformação. Um selo apareceu imediatamente no álbum chamado Moedas de Prata pesando 155 gramas. Ele disse a palavra transformação novamente e peças de prata apareceram em sua mão novamente. Agora que Sam entende como um homem de preto conseguiu magicamente obter uma barra de ouro, acontece que não é tão difícil quanto poderia parecer da primeira vez. A questão permanece em aberto se ele pode transformar todas as coisas em marcas. Primeiro, ele tentou transformar uma jarra de água. Depois que ele transforma as coisas em marca, o tempo parece parar para elas, a temperatura e o sabor permanecem os mesmos de antes da transformação. Agora Sam pode transformar coisas e colocá-las em um álbum sem sua ligação direta. Ninguém saberá o que está em seu álbum. Mas há um limite para o tamanho daquilo que ele pode transformar. Seria uma loucura se ele pudesse transformar alguma coisa. Como experiência, ele colocou a mão em uma pedra enorme e tentou transformá-la. No entanto, uma placa apareceu imediatamente à sua frente com uma mensagem de recusa. Então ele decidiu tentar transformar um lagarto rastejando sobre uma pedra. No entanto, ele foi novamente recusado. Muito provavelmente, os seres vivos também não podem ser transformados. De repente, uma placa apareceu à sua frente, informando de que a missão paralela de levar o fazendeiro ferido colina abaixo havia falhado. Sam jogou o lagarto de lado e disse que isso só poderia significar que o fazendeiro estava morto, mas isso não era da conta dele. Com base nas palavras do agricultor, se você descer a encosta, então deverá haver uma aldeia ali. Sam foi imediatamente para lá e, depois de caminhar apenas alguns quilômetros, já estava perto da aldeia.
Ele caminhou pela cidade e sentiu um grande número de odores repugnantes. O fazendeiro na cova realmente falou a verdade, as pessoas estavam morrendo de fome. Ele decidiu encontrar um lugar lotado e saber mais informações sobre esse lugar. Poucos minutos depois, Sam estava em um bar local, onde havia uma multidão de pessoas, e onde há muita gente a rumores. Assim que Sam entrou no estabelecimento, o garçom imediatamente se aproximou dele e esclareceu o que queria, passar a noite ou comer. Mas Sam imediatamente avisou que não gostava da comida que era preparada aqui, gostaria de cozinhar a sua própria comida. O garçom não soube imediatamente o que dizer, mas no mesmo momento Sam tirou uma moeda de prata do bolso e disse que pagaria pelo incômodo. O garçom pegou alegremente uma moeda de prata e disse que organizaria tudo sem problemas, após o que o conduziu até a cozinha. Sam começou a cozinhar, decidiu que em vez de perguntar às pessoas, iria forçá-las a vir até ele e dizer o que seria interessante para ele, e decidiu cozinhar algo com o que recebeu no morro. Esta carne de urso deve ser saborosa. Em apenas 30 minutos, Sam preparou uma tigela enorme e maravilhosa de sopa. Ele colocou o prato na sala comum para que todos vissem, e o aroma atraiu visitantes de forma independente. Sam sentou-se em frente ao prato e disse que comida boa merece ser compartilhada, e disse a todos que todos poderiam experimentar sua sopa. Todos os visitantes já estavam prontos para saborear a deliciosa sopa. Mas no momento em que queriam pegar um pedaço de carne flutuando na sopa, Sam puxou abruptamente o prato em sua direção. Ele disse que estava entediado e pediu a todos que dissessem o que poderiam fazer para se divertir na região. Um dos visitantes veio até a mesa e disse que conhecia um lugar onde Sam poderia facilmente fazer fortuna, mas os moradores não acreditaram nesse homem. Ele vinha aqui todos os dias e falava desse lugar. Sam cheirou e sentiu um cheiro familiar. Assim que o homem se aproximou, Sam imediatamente entendeu tudo, era um urso mais velho. O estranho disse que os ancestrais dos funcionários ricos viviam no topo do morro, mas todos já haviam morrido e agora restavam apenas um jovem e sua mãe. Se Sam quer fazer fortuna, ele precisa ir direto para lá. Sam entendeu perfeitamente que ninguém morava mais no morro, mas não falou imediatamente sobre isso, fingiu que simplesmente não acreditava no estranho e especificou que havia outros lugares interessantes por perto. O estranho não esperava tal resposta e não tinha outra opção, mas o outro homem disse que conhecia um lugar. Existe uma casa privada na encosta norte. Lá moram freiras um pouco descontraídas, de qualquer forma, elas podem te ajudar a passar a noite com prazer, disse o estranho brincando. Parecia bastante interessante, e Sam disse que com certeza visitaria este lugar, e agora eles poderiam saborear o prato que ele havia preparado. Todos rapidamente atacaram a comida. Sam percebeu que eles não tinham mais nada para conversar, então deveriam dar uma olhada nesta casa particular. Antes de sair, Sam olhou para trás, pois estava se perguntando quanto o urso mais velho gostaria da carne de seus parentes. Ele, como todos os convidados do estabelecimento, comeu rapidamente a carne da sopa e perguntou ao garçom que tipo de carne era. O garçom anunciou alegremente que era carne de urso. O convidado deles havia caçado o urso de propósito para que todos pudessem saborear sua carne. Assim que o urso mais velho ouviu falar disso, um pedaço de carne caiu imediatamente de sua boca no chão. Só agora ele percebeu que havia jantado a carne de seu parente com tanto prazer. Sam ouviu gritos vindos do estabelecimento e achou que aquele era um pagamento digno para todas aquelas pessoas que foram comidas por seus parentes. Sam se aproximou de um transeunte e perguntou como ele poderia entrar em uma casa particular. O transeunte sorriu e disse que claramente sabe se divertir decentemente. Um transeunte apontou-lhe a direção e disse-lhe para ir sem se virar, e muito em breve ele estaria lá. Sam já havia se aproximado de um prédio enorme com portão aberto e uma caldeira parada logo na entrada, mas a julgar pelo que os transeuntes lhe disseram, aquele lugar deveria estar lotado de gente, mas não havia uma única pessoa por perto. De repente, alguém o chamou e perguntou se ele tinha vindo fazer uma doação. Uma velha vestida de freira se aproximou dele por trás. Sam pensou que se todos aqui eram assim, então eles claramente tinham um gosto extraordinário para mulheres. Sam não sabia como agir corretamente, e tirou uma moeda de prata para fazer uma doação, pediu para aceitá-la, mesmo sendo insignificante. A freira agradeceu-lhe e convidou-o para participar do jantar que ofereceriam a todos os paroquianos naquela noite. Mason seguiu a freira até a entrada. Um forte aroma de incenso era sentido por toda parte, mas ele perguntou por que não havia mais ninguém aqui, ao que a freira respondeu que o resto dos homens estavam descansando lá dentro. A freira abriu as portas e pediu a Sam que entrasse e aproveitasse. Sam entrou, mas ainda não havia ninguém por perto.
O incenso irritou seu nariz e ele espirrou. Atrás dele ele ouviu o rangido silencioso de uma porta, onde uma voz feminina gentil o chamou. Uma linda jovem vestida de branco perguntou como ele estava se sentindo. Ela carregava uma bandeja de chá, seu vestido macio e justo exibia bem seus seios grandes e bunda, e suas pernas longas estavam ligeiramente abertas. Ela colocou a chaleira na mesa. Depois disso, ela imediatamente se virou para Sam e olhou para ele com um olhar lânguido por vários segundos. Depois disso, ela imediatamente se aproximou dele e pressionou o peito com força contra ele, olhando diretamente em seus olhos. Ela sussurrou gentilmente que poderia ajudar seu querido convidado a relaxar um pouco. Rindo um pouco, ela se virou bruscamente para o chá colocado na mesa. Depois de despejar o líquido em uma xícara, ela se virou para Sam e gentilmente, como se implorasse, pediu-lhe que tomasse um gole de chá para relaxar. Sam imediatamente sentiu que algo estava errado. Você não deveria confiar nas pessoas deste mundo. Ele levou o copo à boca e pareceu derramar acidentalmente o conteúdo nas roupas. Sam imediatamente riu para desviar as suspeitas de si mesmo. Ele acenou com a mão e disse que não era grande coisa, era só porque ela tinha um cheiro incrível. Sam quis se aproximar dele, mas a garota rapidamente se esquivou, dizendo que ele deveria ter mais cuidado. Ela o abraçou por trás e sussurrou gentilmente em seu ouvido que estava preocupada que ele pudesse pegar um resfriado. Mas ela ficaria feliz em cuidar bem dele. Sam novamente quis agarrá-la pela cintura, mas ela rapidamente evitou seu toque. Ela já estava parada em frente à saída e o lembrou que ele precisava ir jantar. O sermão começaria ali muito em breve, e ela estaria esperando por ele ali ansiosamente. Sam acenou com a mão para a garota com um sorriso e disse que com certeza estaria lá. A garota saiu e rangeu a porta atrás dela. Sam olhou atentamente para a jarra de chá e sentiu um cheiro muito parecido com aquele que a velha o presenteou. Aparentemente eles gostavam muito dessas coisas por aqui. Sam estava orgulhoso de si mesmo por ter saído dessa situação sem problemas. Se todos pensavam que o nariz dele era apenas um enfeite, provavelmente havia um perigo oculto espreitando neste lugar. Era óbvio que o jantar precisava ser preparado, e Sam chamou seu álbum de selos. Poucos minutos depois, Sam já estava em um grande salão cheio de decorações rosa brilhante. Havia muita gente ao redor, mas todos tinham um cheiro muito estranho. Sam caminhou pelo corredor e olhou em volta. De repente a garota o chamou novamente. Ela veio por trás dele e pegou sua mão. Ela o conduziu pelo corredor, onde as pessoas estavam sentadas esperando o início do sermão. A menina disse que o sermão estava prestes a começar, ele gostaria de tomar um drink para relaxar. Sam se fez de bobo, pegou o copo e disse que só beberia por causa de seu apelo poderoso. Ele acenou com a mão bruscamente, fingindo beber o copo até o fundo, e ele derramou o conteúdo nas costas. A garota continuou a elogiar Sam e dizer que era a atratividade dele que a assombrava. Ela disse que tinha uma admiração incrível por ele. Nesse momento, um aroma leve e agradável começou a sair de sua boca. Sam sorriu e pensou que não iria beber a bebida dela, mas ao mesmo tempo, sem desconfiar de nada, inalou lentamente o aroma emitido pela garota. Eles continuaram flertando um com o outro, mas agora a garota já estava deitada bem na frente dele, mostrando a todos com seu comportamento que estava pronta para absolutamente tudo. Ela se aproximou cada vez mais de Sam, tentando colocar nele mais do cheiro que ela emitia. A mente de Sam começou a ficar turva, sua visão foi coberta por uma névoa rosa e a garota continuou a sussurrar promessas doces e ternas em seu ouvido. Sam olhou em volta e foi cercado por um grande número de homens e mulheres nus entrelaçados nos braços da paixão e do amor. A garota já estava sentada em cima dele, apertando suas formas curvilíneas. Ela disse que Sam não bebia bebida alcoólica, mas não tinha intenção de intoxicá-lo. Vou apenas enviar você para um mundo de prazer e prazer corporal. Sam não podia fazer nada, mas ao mesmo tempo não entendia o que havia de errado com ele. Não bebia bebida alcoólica. Como ela poderia intoxicá-lo? A garota começou a se despir, e Sam já podia ver claramente suas curvas formas nuas, mas ao mesmo tempo entendia que nem tudo aqui era tão bom quanto ele pensava. Ele agarrou com a mão a faca que estava em suas roupas. Ele apertou a lâmina da faca com força, de modo que o sangue começou a escorrer de sua mão. Com a dor, sua consciência começou a clarear e ele ficou muito surpreso com o que viu. Todos os homens ao redor foram engolfados por enormes cobras que estavam prontas para engoli-los como ratos. A cobra imediatamente viu o rosto espantado de Sam, mas teve certeza de que a droga continuava a agir, então ela continuou a falar com ele em voz humana, e perguntou o que havia acontecido e por que ele estava tão surpreso. Sam observou o que estava acontecendo com os outros homens.
Uma das cobras engoliu bruscamente o rosto de um homem adulto e saudável. Alguns segundos depois, ela cuspiu um velho completamente decrépito, com cabelos grisalhos e pele descolorida. Quando ela soltou o homem completamente, Sam viu que ele estava completamente seco, como se a vida tivesse sido completamente drenada dele naquele momento. Imediatamente depois disso, a cobra cuspiu uma bola vermelha e redonda da boca. Sam olhou para ele com atenção. Isso poderia realmente ser vida humana. Provavelmente é um item muito valioso, e não faria mal nenhum tomá-lo. A cobra se aproximou dele e perguntou por que ele parou. Se ela tivesse feito algo errado, Sam não poderia deixá-la suspeitar de nada. Sam começou a abraçar a cabeça da cobra e disse que tudo isso era por causa de sua beleza fabulosa. Ela perguntou se ele queria se divertir com ela, enquanto ao mesmo tempo, abrindo bem a boca, ela estava pronta para engolir a cabeça de Sam, bombeando a vida dele. Ele sorriu docemente e concordou com prazer. No mesmo momento, Sam sacou uma faca e com um movimento brusco cortou a cabeça da cobra. As outras cobras de repente voltaram sua atenção para ele, e cada uma delas era enorme, pronta para engolir Sam completamente em um único movimento. Aquela velha freira estava entre eles e sibilou baixinho. Ela gentilmente perguntou o que ele estava fazendo, pensando que ainda estava afetado pela droga, e perto dela uma bola vermelha de vida pairava no ar. Sam disse que a situação ainda estava sob seu controle, após o que ele ficou pronto para o combate. Esta mulher era a cobra mais velha. Em poucos segundos, ela assumiu sua aparência real como uma cobra enorme e sanguinária. Ela imediatamente correu para Sam, pronta para devorar completamente seu corpo. No entanto, no mesmo momento ela atingiu um enorme caldeirão de ferro fundido. Ele começou a fugir rapidamente de lá, agradecendo a si mesmo por colocar um monte de coisas úteis em seu álbum de selos. As cobras começaram a atacá-lo uma por uma enquanto ele corria em grande velocidade em direção à bola vermelha flutuante. Ele já havia saltado para a bola vermelha desejada, e só depois de tocá-la disse a palavra transformação, após a qual a bola evaporou instantaneamente. A cobra mais velha saiu do caldeirão de ferro fundido e rapidamente se aproximou dele, ameaçando matar pela pérola vermelha. Sam ficou satisfeito consigo mesmo e sorriu, aguardava aquele último momento do ataque da cobra. Assim que ela correu para ele, ele pronunciou as queridas palavras de retorno à realidade, após as quais seu corpo imediatamente começou a desaparecer, e a cobra simplesmente correu através dele. Ele acenou com a mão para sua namorada recente, sorrindo, e a cobra começou a assobiar forte e alto de insatisfação. Sam reapareceu em seu estabelecimento. Foi como um sonho e, aparentemente, na realidade, passou muito pouco tempo. Este pacote foi mencionado no aviso, era um pouco como uma pegadinha normal com amigos. Embora parecesse uma brincadeira, uma coisa era certa. Tudo o que aconteceu com ele foi realidade. Sam abriu seu álbum de selos e olhou as coisas que poderia colecionar. O nome do material é Pérola Vermelha. A energia dentro dele pode ser absorvida para aumentar o próprio poder, mas uma pessoa comum não pode absorvê-la porque levará à morte. Também pode ser usada para fazer armas que serão projetadas para causar alucinações. Embora o álbum indicasse que era precioso, no momento não havia utilidade para Sam, e agora era hora de abrir o pacote com a recompensa. Assim que abriu a caixa, uma voz o parabenizou por cumprir sua missão de estagiário. Agora ele é um carteiro de baixo escalão. Ele abriu seu álbum e começou a examinar as recompensas que havia recebido. Obteve 3 créditos chamados Urso Velho, 6 créditos de Caçador e uma marca especial chamada Sopro da Natureza, que aumenta em 30% a velocidade de corrida do usuário na floresta. Na próxima página apareceram as regras do carteiro, mas Sam achou que isso era mais uma lista de restrições do que regras. Nenhum carteiro deveria contar sobre suas habilidades para pessoas comuns, e matar todas as testemunhas. Caso o carteiro causasse sérios problemas usando suas habilidades no mundo real, então receberá punição no próximo espaço infinito. Embora não tenha sido mencionado aqui qual seria exatamente o castigo, obviamente seria terrível. Tudo no espaço infinito pertence a outro mundo sombrio, a maioria dos seres vivos lá acabam sendo encarnações disso na realidade. Por um certo período de tempo no espaço infinito não há nada real, exceto a morte. Embora não faça sentido pensar nisso, faz sentido ouvir o que o homem de preto disse. Posso comprar o que quiser com créditos. Sam olhou as mercadorias e riu, porque eram tão caras que ele não tinha dinheiro para comprar nada. Não adianta se preocupar com isso ainda, ele não vai comprar nada mesmo, se simplesmente não tiver dinheiro suficiente. É melhor dormir um pouco e depois pensar no que fazer a seguir. Ele entrou em seu quarto, no meio do qual havia uma cama em forma de caixão.
Somente deitado aqui ele poderia se sentir seguro. O sonho o levou a um lugar conhecido, onde um jovem varria o quintal. Era um orfanato, mas por que ele apareceu lá de novo? Este é o evento que Sam vem tentando lembrar há tanto tempo. Ele se aproximou de um menino que varria o pátio do orfanato. Sam imediatamente perguntou a ele o que aconteceu aqui. Esse sonho era muito parecido com a realidade, mas por que ele não se lembra de nada dele? Mas o garoto virou-se bruscamente para ele e disse com uma voz sinistra que esta era a vida dele e Sam era desnecessário aqui. Sam imediatamente acordou suando frio. Foi outro pesadelo. É estranho, ele não conseguia se lembrar de nada, do que exatamente ele sonhou. A doença começou a progredir novamente. Isto não pode ser, porque a sua esquizofrenia foi completamente curada. Sam lavou o rosto e pensou que precisava urgentemente consultar o médico. Atrás dele, Sam sentiu uma arma apontada para suas costas e um aviso para não se mexer. Sam levantou a cabeça e pediu ao policial que fosse mais criativo e inventasse algo novo da próxima vez. Em um instante, algemas foram colocadas em seu pulso. O policial riu e disse que não precisava ser mais inventivo para enganá-lo, pois agora tudo estava funcionando perfeitamente. Sam olhou para sua mão e viu que estava algemada ao radiador. Ele se virou bruscamente, mas a arma já estava em sua mão e agora apontou para o policial, que ficou pasmo com sua destreza. Quando teve tempo, Sam respondeu que naquele momento o estava algemando e jogou a arma de volta para o policial. Este era John, irmão juramentado de Sam e amigo dos tempos do orfanato. Fazia apenas alguns dias desde o último encontro deles, mas à primeira vista Sam parecia uma pessoa diferente. Sam disse que agora é carteiro e o selo dobrou sua força. Ele desamarrou as algemas e pediu para cumprimentá-lo de forma diferente na próxima vez, mas John disse que desta vez ele mereceu. Eles saíram juntos do banheiro e Sam perguntou o que ele queria dizer. John disse que Sam deveria estar bem ciente de que havia infringido a lei, olhou para a mesa onde estava a pata de urso assada e perguntou se poderia começar a comer. Sam riu e pediu a John que parasse de repreendê-lo e finalmente começasse a comer sua pata de urso. Sam se perguntou de onde veio esse prato quando conseguiu prepará-lo. John já estava comendo toda a carne e perguntou a Sam por que ele ficou tão pálido. Ele tentou não dar importância a isso e disse que simplesmente se esqueceu de colocar temperos no prato. Sam perguntou por que John tinha vindo até ele. Ele acendeu um cigarro com um isqueiro e anunciou apressadamente que havia se aposentado da polícia. Então agora Sam não poderia mais ignorar os semáforos. Sam imediatamente se lembrou da infância deles, e dos momentos em que John sempre quis ser policial. Ele perguntou o que o levou à sua decisão. John disse que, como homem, ele deveria cuidar primeiro da namorada. Ele apagou o cigarro e disse que Sam não deveria se preocupar com isso, é problema inteiramente dele. John admitiu que, quando entrou, ouviu que Sam estava indo ao médico. Ele ainda tinha aquele reflexo sinistro nos olhos. Mas Sam simplesmente acenou com a mão e pediu a John que parasse com suas suposições malucas. Sam foi para seu quarto e voltou, tirou seu cartão e entregou a John. Disse que precisava lembrar o código PIN. John olhou para Sam com gratidão e disse que devolveria o dinheiro assim que pudesse. Sam cuidou dele e pensou que talvez ele não vivesse para ver esse dia. No último momento antes de partir, John se virou e disse que não importava para ele quem ele se tornasse, ele permaneceria para sempre seu irmão. A porta do estabelecimento se fechou e Sam ficou completamente sozinho. Ele começou a retirar da mesa o prato com a pata de urso meio comida, mas havia apenas uma poça de sangue fresco, na qual Sam podia ver claramente o seu reflexo. A segunda personalidade acordou novamente. O prato caiu no chão e quebrou, espalhando sangue por todo o chão. Sam não entendia por que isso estava acontecendo com ele novamente. Você não pode se livrar de nós, temos um longo caminho a percorrer juntos. O alarme tocou em toda a sala. Sam desligou imediatamente. Começou a se alongar e pensou que não havia nada mais confortável para dormir do que um caixão. Sam olhou em volta e pensou que sua esquizofrenia era apenas uma ilusão. Parece que nada mudou. Mas a questão é quando ele adormeceu e quanto tempo dormiu. Por que sua cabeça dói tanto? Talvez tudo se deva ao fato de ele ter passado muito tempo no espaço infinito. Sam achou que seria bom colocar seu caixão em um álbum de selos para que ele pudesse dormir quando e onde quisesse. Ele tocou o caixão e disse a palavra transformação. No entanto, nada aconteceu. O objeto era grande demais para ser transformado. Sam foi trabalhar e pensou que um dia conseguiria transformá-lo. Ele serviu os convidados que chegavam como de costume e eles deixaram o estabelecimento. Ele largou a faca e acendeu um cigarro, como se tivesse acabado de um dia difícil. Faltam apenas 3 dias para a próxima viagem, mas ele queria ter certeza de algo. Ele discou o número,
Colocou o telefone no viva voz e esperou alguns segundos por uma resposta. Mason pegou o telefone e regou as flores com seu jeito bem-humorado de sempre. Assim que ouviu a voz de Sam, seu sprinkler caiu no chão e ele anunciou alegremente que estava muito feliz com sua ligação. Ele imediatamente começou a contar a Sam como ele estava, que suas feridas sararam imediatamente após aparecer no mundo real, que ele recebeu um álbum de selos. Sam, relutante em ouvir novamente a voz chata de seu novo amigo, simplesmente desligou. Pelo menos seus murmúrios incoerentes confirmaram completamente as suposições de Sam. No entanto, a próxima tarefa de correio será muito em breve e você precisará se preparar para ela. De repente, sua psiquiatra chamada Beck entrou no estabelecimento de Sam. A aparição dela foi completamente inesperada para ele, e ele rapidamente fechou seu álbum de selos. Ela disse que só veio ver como ele estava. Da última vez ela o aconselhou a dormir em um caixão. Como está o estado dele agora? O sorriso de Sam imediatamente saiu de seu rosto. Ele ficou chateado. Beck imediatamente entendeu tudo e perguntou se eles realmente haviam voltado. Ela ficou um pouco chateada porque sua terapia não funcionou. Ela disse para ir vê-lo em alguns dias. Ela faria alguns preparativos, mas por enquanto ele deveria controlar o humor e não se preocupar muito. Ele sabia disso muito bem. Sam sussurrou com uma voz sinistra. Com um estalar de dedos, o álbum de selos estava novamente em suas mãos. A personalidade sombria de Sam já estava aqui. Ela estava folheando o álbum e falando sobre como esse psiquiatra era simplesmente alguma coisa. A outra personalidade de Sam disse que ela odeia dormir em um caixão. A terceira pessoa disse que essa mulher estava simplesmente impedindo que todos morassem juntos e que era hora de se livrar dela. A personalidade mais sinistra novamente assumiu o controle da consciência e sussurrou baixinho que ainda precisariam dessa mulher. Enquanto Sam se aproximava do espelho, as personalidades dentro dele não paravam de discutir sobre o que ele mais precisava no momento. A personalidade sombria aproximou-se do espelho e disse que isso aconteceria muito em breve. De repente, Sam voltou a se sentado no sofá com um álbum nas mãos. Havia uma caixa na frente dele, mas quando ela chegou aqui de onde veio? Mas ela deve chegar apenas em 3 dias. Ele começou a folhear nervosamente seu álbum, mas sua coleção de selos não estava mais lá. Imagine sua surpresa ao descobrir que o tempo que lhe foi concedido já havia expirado. A caixa à sua frente começou a abrir ligeiramente. Uma mão podre e ensanguentada de repente saiu da caixa e era hora de Sam ir trabalhar.